Planejar, sonhar, ter objetivos faz parte da nossa humanização. Começou assim desde o nosso nascimento. Foi necessário cumprirmos uma quantidade exata de semanas para que viéssemos ao mundo e aí pudéssemos desfrutar da vida com seus desafios, com suas conquistas. Para John Maxwell, um líder brilhante que escreve muito sobre liderança, ele é pastor, ele já escreveu mais de 60 livros nos últimos 30 anos de ministério. E ele diz que a pessoa bem-sucedida, ela primeiro toma uma decisão importante e a cada dia vai administrando aquela decisão. E as nossas decisões partem, em primeiro lugar, de planejar. E é totalmente normal e deve fazer parte da nossa vida. Quais planos? Estudo, trabalho, casamento, família, viagens, compras, enfim, amizades. Tudo isso está dentro do nosso plano de vida e não tem problema nenhum. Mas o que deve irrigar o nosso coração quando o momento for chegado para planejarmos, para olharmos para frente e decidir, daqui a 10 meses eu quero alcançar isso, olha, semana que vem eu quero ter êxito nisso, deve ser o desejo inegociável de tudo aquilo que fizermos, glorificar o nome do Senhor. Não apenas ir para um lugar ou no outro, e foi esse o questionamento de Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, um dos apóstolos. Meu irmão, porque nós sabemos do ato milagroso, onde o Espírito Santo coloca no ventre de Maria, mas Jesus teve outros irmãos, no sentido de José e Maria se casam, e aí continua a família. E um deles é Tiago, você pode ler o livro de Tiago, é impecável. E ele escrevia ali para alguns judeus, que na sua grande maioria eram comerciantes, viviam de cidade em cidade, fazendo compras, negociando, e eles queriam cumprir um plano pessoal à risca, e não queriam ser muito frustrados, se houvesse erros no meio do percurso. Mas as surpresas existem em nossa vida, e nem sempre são agradáveis. E por isso que Tiago fala, quem de vocês pode dizer, amanhã estarei em tal lugar, em tal cidade? Nós somos como neblina nessa vida, aparece por um instante, e logo em seguida desaparece. Então, nós hoje iremos conversar sobre o tema planejando para o sucesso, planejando dentro de um plano maior, entendendo uma proposta maior do que trabalho, uma proposta maior do que alcançar o curso que eu desejo, uma proposta maior do que ter uma tranquilidade financeira, algo que vai muito mais além do que um dia casar, do que um dia comprar a casa própria, do que um dia ter filhos, planejando por algo bem maior. E a Bíblia nos mostra a história de vários homens, de várias mulheres, mas eu quero desde já te falar, a Bíblia não é um livro de biografias, por mais que seja registrada aqui a história de milhares de pessoas. A Bíblia não é um livro de biografia, porque não narra os planos pessoais daqueles que viveram aqui na terra durante alguns anos, e através de profetas, de apóstolos, tiveram a sua história registrada. Não. A Bíblia nos apresenta a vida de homens e mulheres, nos conta histórias de homens e mulheres que estavam planejando por algo muito maior. E eu trago aqui a resposta: viver para glorificar ao Senhor. Quando o pastor John Piper diz que tudo muda em nossa vida quando nós vivemos para encontrar satisfação em Deus, nada mais é do que viver, sonhar, planejar, com o único objetivo: encontrar satisfação na vontade do Senhor, que deve ser realizada em minha vida. Queridos, o problema não é planejarmos, senão essa série de mensagens planejando para o sucesso seria incoerente, seria leviana, mentirosa. O problema não está em planejar, nós precisamos planejar, é necessário. O problema está quando nós planejamos, quando nós declaramos: Senhor, para eu ser feliz,
tudo isso que eu planejei tem que acontecer. Aí que está o problema. Planejar não é errado, mas é trazer à tona uma das partes mais belas do Pai Nosso. Mas que seja feito, Senhor, a tua vontade e não a minha. Quando eu procuro glorificar ao Senhor e eu dou total liberdade de interferir, apagar, riscar, pular aquele item que eu planejei, eu entendo, todas as coisas estão contribuindo para o meu bem, ó Pai. Todas as coisas estão contribuindo para que eu seja bem-sucedido. E nós hoje iremos mais uma vez nos depararmos com a vida de um jovem, José. E José entendeu que diante de tantas frustrações, gente, deu muita coisa errada na vida de José. Aos 17 anos tem um sonho, e nesse sonho ele vê que ele e os seus irmãos estavam amarrando alguns feixes de trigo. O que é isso? Juntava-se o trigo, amarrava-se e ia levando para utilizar, para vender, para comer e tudo mais. E aí ele sonha que o trigo dele se levanta, enquanto que o dos seus irmãos se curva diante dele. E claro, quem tem um sonho maravilhoso vindo da parte de Deus, você quer compartilhar com quem está do seu lado. E a melhor coisa é compartilharmos as bênçãos de Deus primeiro em casa, sim ou não? Com a família. Então tem que compartilhar com a família, tem que chegar logo, falar para o pai, falar para a mãe, sabe, para o tio, para os primos, o que aconteceu de maravilhoso na nossa vida, porque é a nossa casa, que tem que ouvir as grandezas do Senhor, as promessas do Senhor em nossa vida. Mas aí, aos 17 anos, ele sofre uma grande decepção. O seu irmão, Judá, convence os outros irmãos de José, declarando que ele era uma ameaça, e o vende como escravo. José era o filho preferido de Jacó, e aqui não há um amor diferente dos outros filhos, mas entenda, José estava cumprindo a ordenança do Senhor, que nessa época não existia ainda como ordenança. Deus não tinha revelado a Moisés, que vem muitos anos depois, mas José sabia que como filho deveria honrar os seus pais, e ele fez isso, por isso que Jacó o amava tanto. E José é vendido para o Egito, torna-se escravo de Potifar, dentro da casa de Potifar, que era um homem muito importante naquela época, um braço direito, se eu posso falar assim, do faraó. Ele começa a trabalhar como um empregado, ele começa a trabalhar como um copeiro, digamos que um mordomo daquele palácio, daquela casa de Potifar, e daí ele sofre um assédio sexual da mulher de Potifar, ele foge, mas a mulher se sente muito ofendida, porque José não se comparou aos mais diversos soldados, provavelmente, que a desejava. Ele foi fiel ao seu Deus e não caiu no encanto daquela mulher, mas ela ficou com a parte da roupa de José, quando esse fugia, e chegou para o seu senhor e disse: José, teu homem de confiança, que você tanto admira, que você deixou ele administrar tudo da nossa casa, tudo que você tem, ele tentou me seduzir, e claro que eu neguei, a mulher estava mentindo, e fiquei com a parte da roupa dele. E José vai para o cárcere, e ali, mesmo diante de tanto sofrimento, de um passado que se repetia, mais uma vez injustiçado, mais uma vez preso, José vive o seu dom de interpretar sonhos, e assim o faz com o carcereiro. O faraó, líder do Egito, vivia uma crise existencial muito grande, porque estava tendo uns sonhos, sabe, ninguém conseguia interpretar esse sonho. Que sonho era esse? Que o Egito iria enfrentar um momento, sabe, e, aliás, ele sonhava que 7 vacas gordas apareciam num pasto, se alimentavam muito bem, mas depois elas desapareciam, e depois vinham 7 vacas magras, e ele diz: o que é isso? E ninguém sabia interpretar esse sonho. E aí ele tomou conhecimento que José, mesmo preso, estava vivendo o seu dom, estava interpretando sonhos, e ele chama José, e aí José, com muita sabedoria, diz: meu senhor, o teu sonho, as 7 vacas gordas, refere-se a 7 anos de prosperidade que nós enfrentaremos aqui no Egito. 7 anos onde os negócios serão rentáveis, 7 anos de muito lucro, de muito sucesso. Mas as 7 vacas magras que vieram logo em seguida em teu sonho, são 7 anos terríveis, de muita fome, de muita seca, de muita destruição. Mas
nós faremos o seguinte, José falou, nós iremos economizar, poupar nos 7 primeiros anos, e nos 7 anos seguintes de destruição, de fome em toda a região, os povos irão nos procurar, e nós teremos alimento a vender, e nós iremos ganhar mais terra, ganhar mais dinheiro, porque teremos estocado, acumulado aquilo que os outros procuram. Queridos, só para vocês se situarem, e nós hoje iremos ver um momento da vida de José, e eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 1, e nós iremos ver que José entendeu que a sua vida precisava alcançar um plano maior, que sua história seria de sucesso se ele cumprisse à risca o que Deus tinha planejado para ele. Livro de Gênesis, capítulo 45, iremos ler a partir do verso 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim quem? O próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bodes e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me emprestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir que a graça do Senhor continue a nos conduzir nessa reflexão. Pai, nós te agradecemos porque temos em nossas mãos um relato da vida de um jovem, que depois, tornando-se adulto, alcançou não os seus projetos pessoais, mas teve a bênção de desfrutar do teu planejamento glorioso. Em nome de Jesus nós te suplicamos, que toda frustração dos nossos projetos pessoais cessem, e que possamos ter por certo, que possamos desejar de forma inegociável alcançar os teus planos e vivermos para glorificarmos o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, José interpreta o sonho, amém? Os primeiros 7 anos das vacas gordas já tinham acontecido nesse exato momento. Tinha-se entrado no segundo ciclo de escassez, de prejuízos, de falência.
E claro, todas as regiões vizinhas tomaram conhecimento que naqueles 2 primeiros anos, onde todos os povos sofriam, o Egito gozava de fartura. O Egito vivia um momento totalmente diferente e claro que Jacó sabia disso, tomou conhecimento. E permitiu que os seus filhos tivessem ido até a presença de quem poderia ajudá-los no Egito. E eu quero lhe convidar a ler esses capítulos, do capítulo 37 ao capítulo 45 de Gênesis, para que vocês possam entender a grandeza dos planos de Deus. E nesse exato momento, José se apresenta. Mas o que José queria revelar ali é que ele tinha alcançado o sucesso em sua vida, mesmo diante de tanta traição, mesmo diante de uma rejeição inexplicável e desumana, mesmo diante de uma inveja destruidora que os seus irmãos, liderando como idealizador desse ato, Judá, o prende, o vende como escravo e mente para o seu pai, Jacó, dizendo que José tinha sido morto. E nós vemos aqui aquele homem tendo alcançado uma posição que humanamente era impossível. José compreende e José entende que só chegou a essa posição porque ele se rendeu, ele se abaixou à sabedoria de Deus. Onde você deseja chegar em sua vida? Deus tem promessas para a sua vida? Faz um sinal com as suas mãos, por favor. Deus já mostrou alvos claros para você? Faz um sinal com as suas mãos. Queridos, talvez você não tenha alcançado ainda esse ano esses alvos. Talvez você não tenha alcançado essa semana. Mas o que irá me empurrar e te empurrar a acreditar que a qualquer momento chegará é o nosso entendimento da soberania do Senhor. É o nosso entendimento de que o meu Deus, o teu Deus, não erra no seu planejar, não demora no seu agir, e é exato em tudo aquilo que faz. Então, primeira lição, para percebermos esse plano maior porque ele é conduzido por um Deus imensurável, um Deus transcendente na sua natureza, mas totalmente pessoal, e ele é maior porque ele está além das minhas percepções. Em primeiro lugar, esse projeto do Senhor para as nossas vidas é maior do que os nossos sofrimentos. A Bíblia fala que José não apenas chorou, não. Ele chorou muito. E percebam que os irmãos trouxeram Benjamim. José não tinha conhecido Benjamim ainda. Porque quando José foi vendido, ele era o irmão caçula. Era o último filho de Jacó. E Benjamim veio depois. E os irmãos de José já tinham ido ao Egito. José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. José, claro, perguntou de onde eles eram, se existia mais alguém em sua família. E aí José teve a informação que o seu pai estava vivo e que existia um irmão mais novo. E José disse: tá bom, eu só vou negociar com vocês, só vou ajudar vocês, só vou poder socorrê-los, sabendo que vocês não são impostores, não são espiãos, são homens de verdade, se vocês trouxerem o irmão mais novo. Então passaram alguns dias e eles voltam ao Egito e acontece esse momento aqui. Então, justamente, sabe, nesse exato momento aqui nós vemos José entendendo que tanto sofrimento passou, mas nenhum sofrimento conseguiu destruir os planos do Senhor para a sua vida. Quando eu penso em algo maior, quando eu vivo para glorificar a Deus, quando eu decido alcançar os planos de Deus, porque Ele entende bem melhor do que eu mesmo, do meu futuro. Porque por mais que haja esforço, isso não é errado, para calcularmos, para prevermos o que nos aguarda, o que nós queremos alcançar, quem aqui é capaz de com exatidão falar o que lhe aguarda essa semana? Ninguém.
E se houver algo vidente, você está em pecado. Porque adivinhar o futuro é pecado. Pois apenas um Deus, conhecedor de todas as coisas, sabe com exatidão e tem na palma das suas mãos a próxima semana que eu viverei e que você viverá. Ele sabe de todas as coisas. Então, os planos do Senhor, eles são maiores do que os meus sofrimentos. Haverão sim, vários sofrimentos, mas eu vou acreditar que chegarei até o final. Uma das maiores causas do nosso descontrole em meio ao sofrimento são mentiras que o diabo coloca em nossa vida. E meus amados irmãos, vamos lá, vamos trazer aqui uma teologia equilibrada. O sofrimento existe, amém? Claro, todos nós sofremos. Segundo lugar, o sofrimento, de acordo com a Bíblia, é pedagógico. O que é algo pedagógico? São ensinamentos, são verdades que ensinam, que constroem o saber. Então, se a Bíblia fala que Deus permite o sofrimento para nos ensinar, para nos conceder o melhor e maior bem, se esse sofrimento não é decorrente de pecado, se esse sofrimento que você está vivendo não é decorrente de injustiças, mas se esse sofrimento que você está sofrendo agora, está vivendo, faz parte da tua caminhada cristã, em nome de Jesus, para de acusar o diabo. Deus que está te permitindo sofrer, e eu sofrer também. Porque na caminhada cristã, a maior evidência de que o sofrimento existe, chama-se Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui já passou uma madrugada sem dormir, de tanta dor. Eu sei que tem pessoas aqui que já enfrentaram em sua vida o luto, e eu confesso que eu vejo como a morte, o maior prejuízo do Éden, o maior prejuízo de Eva ter pecado e ter levado juntamente Adão consigo comer naquele fruto. Tanto a morte espiritual, que nos separou do Senhor, e é reflexo do Éden, essa morte espiritual, o pecado acaba com o nosso relacionamento com Deus, quanto a morte física. Porque nós somos feitos para a eternidade. E começamos a ter que viver essa dor de perder pessoas que nós queremos também, decorrente ao pecado. Foi um sofrimento que veio após o Éden, após a caída do homem e da mulher. Mas eu quero voltar aqui e conversar com você sobre algo que o nosso coração tenta colocar como verdade absoluta em nossa vida. Tudo de mal só acontece comigo. Tudo de errado, todos os planos, porque só acontece comigo. Se alimentar isso no coração já é doentio, a segunda forma terrível de encarar o sofrimento é começar a fazer uma medida. Por que com ele não? Porque logo comigo. E aí nós entramos em duas linhas perigosíssimas e autodestruidores. São dinamites para o nosso coração. Em primeiro lugar, Senhor, porque só comigo? Eu tento e só comigo. Em segundo lugar, as comparações, por quê? Por com ele não. Tudo isso extermina do nosso coração a fé de que o meu Deus é maior do que todas as coisas, que eu vivo aqui para glorificar o seu santo nome, e logo acredito que o Senhor me ajudará a alcançar a sua glória, e eu vou dar continuidade, porque o sofrimento ajuda sim a nos realinhar com a vontade do Senhor. Segunda lição, os planos de Deus, o projeto do Senhor que é nos resgatar, guarde isso no seu coração, resgatador, nosso Deus em tudo que fez. Existe uma tríade da cosmovisão cristã. Houve a criação, nós vemos registrado no Éden, amém? Mas houve uma queda no próprio jardim do Éden, local onde tudo era perfeito. Mas aí, que em um dado momento da história, ocorre a redenção. Criação, queda e redenção.
E na redenção nós vemos Deus tomando a iniciativa, mandando o seu Filho na cruz para me salvar e para te salvar. Então, se eu vivo para glorificar a Deus, se eu creio que o Senhor é o Deus que me traz para junto, eu preciso crer que os planos do Senhor são maiores do que os meus recursos. José tinha algum recurso aqui, gente? Se alguém não tivesse dito, soprado, que José tinha um dom específico, o faraó nunca teria tomado conhecimento do currículo de José. Porque ele estava em um cárcere, injustiçado. Poderia ter tentado se matar. Como é que está acontecendo de novo isso comigo? Mas eu quero que você venha comigo ao versículo 8, para que possamos nos convencer que o projeto de Deus, que é maior do que todas as coisas, de glorificarmos o nome dEle, e por isso Ele nos coloca onde Ele quer, que esse projeto é maior do que os nossos recursos. Porque aquele cidadão que não tinha nada, absolutamente nada, a não ser uma injustiça, uma mentira em suas costas, olha o que Deus fez com ele, versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Meus amados irmãos, Faraó era um chefe de estado, era um homem importantíssimo. Faraó tinha todo o poder em suas mãos, podia fazer o que quisesse. E é interessante que quando a Bíblia fala aqui que José era um ministro do faraó, a palavra grega aqui para ministro significa pai, conselheiro. Trazendo para o século 21, José era nada mais, nada menos do que coach do faraó. Nós sabemos que as grandes potências, os grandes líderes, desfrutam de um coach, alguém que de forma detalhada consegue analisar os riscos, consegue acompanhar e incentivar para que o estado desejado seja alcançado. Nós sabemos isso. Pois bem, o faraó abaixava sua cabeça para ouvir o que José tinha a falar para ele. Isso é grandioso, porque não existiam recursos. E mesmo sem ter recursos, o que José entendeu foi: os planos de Deus vão além do meu sofrimento, e eles serão concretizados. Os planos de Deus acontecem mesmo quando eu não tenho recursos. E José creu. E aqui eu estou diante de alguns adolescentes, alguns jovens. E alguns dias atrás saiu o resultado do Enem. E eu não posso cancelar a importância do Enem. Não, é um processo que tem que se existir. Você que deseja ingressar na universidade. Mas para você que não escolheu o curso apenas por ter feito um teste vocacional, mas porque você utilizará essa formação para glorificar o nome do Senhor, se Deus não te concedeu o ingresso à universidade agora, não se frustra, porque os propósitos do Senhor são bem maiores do que não entrar agora na universidade. Porque se o nosso desejo é glorificar ao Senhor, eu vou acreditar daquilo que acalentou o coração do apóstolo Paulo. Eu vou acreditar naquilo que não deixou. Sabe, Martinho Lutero tem uma síndrome do pânico. Enquanto ficava sendo perseguido por todo mundo que queria matá-lo, e ele só teve a possibilidade de se refugiar em uma caverna, sabe? Na verdade um castelo frio da Alemanha. O que esses dois homens falavam, oravam, diante do sofrimento, diante da falta de recursos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe sofrimento em tua vida hoje, meu irmão? Abra tua boca e declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. O sofrimento existe.
A falta de recurso muitas vezes é uma realidade. Mas em terceiro lugar, a vontade do Senhor, o seu plano para a minha vida, tem que ser bem maior do que as minhas mágoas, do que as minhas frustrações. Pois se é legítimo eu chegar ao meu Deus em oração e falar: Deus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo em minha vida. Senhor, eu não compreendo por que isso está acontecendo. Essa oração não pode terminar com esse questionamento: por que, Senhor? Essa oração tem que alcançar o coroamento dela ao dizer: mas eu sei em quem tenho crido, Pai. Eu reconheço a tua fidelidade. Assim como o salmista, eu abro a minha boca para dizer que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Me fortalece, me levanta, que eu não vou abaixar a cabeça não, Senhor. Tu estás comigo, eu vou até o final. Então, precisa ser maior do que as nossas frustrações. Aqui nós já encerramos. Quando José se depara com os seus irmãos, ele diz quem ele era. E eu fico a pensar: meu Deus, o que José deve ter tremido, porque ele estava pasmo. Imagina você pasmo. A Bíblia diz que José não falou nada. Sabe, tampou algo na garganta dele, provavelmente. Mas ele agiu. Ele beijou Benjamim. Ele abraçou Benjamim. Ele abraçou os seus irmãos. Ele beijou os seus irmãos. Queridos irmãos, se o questionamento existe, amém. Mas que ele não tenha um tempo de vida muito longo. E nem ouse trazer frustração e mágoa ao nosso coração. José, naquele dia, ele já tinha desfrutado de muitas maravilhas. Imagina quantas pessoas importantes ele não deve ter recebido com Faraó no Egito. Mas naquele dia, José experimentou algo que desde os 17 anos de idade não experimentava: o alívio da restauração e do perdão. Enquanto não houver perdão em tua vida, o peso continuará tirando de você o ânimo. As algemas irão cada vez mais apertar os teus pés, te impossibilitando andar, caminhar. Caminhar para onde? No desenvolver da caminhada cristã, no andar da caminhada cristã. Os planos de Deus são maiores do que os nossos sofrimentos, amém? Mas existe o sofrimento. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos recursos, amém? Os planos de Deus precisam destruir as nossas mágoas, as nossas frustrações. E assim nós alcançaremos o êxito do Senhor. Porque eu e você seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, quando a prioridade for viver para glorificar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.